Vamos começar com a correção do nosso exercício sobre multiplicação de números inteiros. Tá? Lembrando, é um exercício bem simples. A aula foi postada para vocês acompanharem e ajudá-los na resolução do exercício. Tá? A primeira coisa que nós temos que lembrar é aquela regrinha, né, do jogo de sinais que nós podemos usar durante a multiplicação. Tá? Porque a gente não resolve só a multiplicação. Nós temos também que resolver o probleminha que acontece com os sinais. Tá? Então, bem simples. Quando nós tivermos sinais iguais, tá? Sempre a nossa resposta será positiva. Tá? E quando os sinais forem diferentes, tá? Tanto faz eu ter um positivo com negativo ou um negativo com positivo, desde que os dois sejam diferentes, nossa resposta sempre será negativa. Tá? E isso equivale tanto para multiplicação como também para divisão. Então, bora lá. Os problemas são bem simples. Então, na letra A eu tenho aqui 7 vezes 5 é 35. Tá? E aí nós temos o 7 positivo e o 5 negativo. Os sinais são diferentes. Ó. Então, se são diferentes, a nossa resposta é negativa. Então, bem simples. 9 vezes 8, 72. Tá? E aí eu tenho o 9 negativo e o 8 também negativo. Os sinais são iguais. Ó. Então, a minha resposta ela é positiva. Letra C, eu tenho 10 vezes 3, é 30. Tá? Como o 10 e o 3 são positivos, a nossa resposta também será positiva. Na letra D, eu tenho 9 vezes 11, 99. Como o 9 é positivo e o 11 é negativo, ó, sinais diferentes, a resposta é negativa. 7 vezes 6, 42. O 7 é negativo, o 6 é positivo, sinais diferentes, a resposta negativa. E por último, nós temos 6 vezes 11, 66. Tá? O 6 é positivo e o 11 também, sinais iguais, a minha resposta terá sinal positivo. Então, a primeira questão, bem simples, tá? A gente resolve a multiplicação e aí vai analisar os sinais. Se forem iguais, resposta positiva. Se forem diferentes, resposta negativa, tá? Na segunda, ela é bem interessante, que é: descubra o número inteiro que deve substituir a letra x em cada item para que a igualdade seja verdadeira. Então, a gente tem que substituir o x por algum valor, né, com um sinal, para que ele torne a nossa igualdade verdadeira. Então, por exemplo, na letra A, ele está multiplicando o x por 6, e aí ele vai achar menos 12. Tá? Como é que eu faço isso? Gente, qual é o número que eu multiplico por 6 que eu acho 12? Ah, é o 2. Tá? Só que esse 2, obrigatoriamente, ele terá que ser negativo. Mas por que ele tem que ser negativo? Olha para a nossa resposta aqui. Quando ele multiplicar o 6 com o menos 2, eu vou ter menos 12. Então, na letra A, a minha resposta é menos 2. Tá? Deixa eu colocar aqui. Menos 2. Na letra B, ó, ele está multiplicando menos 10 por o x, né, por alguém, por um valor desconhecido, e aí ele vai achar 50. Gente, qual é o número que eu multiplico por 10 para me achar 50? É 5. Tá? Só que aí eu preciso analisar os sinais. Por quê? O 10 é negativo, mas a minha resposta ela é positiva. Então, o único jeito de eu deixar a minha resposta positiva é que esse x seja também negativo. Tá? Porque aí eu vou ter sinais iguais e quando eu multiplicar, a minha resposta vai ficar positiva. Então, na letra B, o nosso x vale menos 5. Tá? Na letra C, ele está multiplicando 9 por um x e achou o 27 positivo. Essa é fácil. Qual é o número que eu multiplico por 9 para achar 27? 3. 3 positivo. E na letra D, nós temos menos 4 vezes alguém, né, vezes o x, e ele achou menos 16. Qual é o número que eu multiplico por 4 para achar 16? É o próprio 4. Tá? Vamos analisar. O 4 aqui é negativo. A minha resposta também é negativa. Então, para isso acontecer, esse x tem que ser positivo. Porque se ele é negativo, na resposta do 16 ela seria também positiva. Então, bem simples. Vamos agora para a terceira questão. A terceira questão,
Ela é interessante porque ela vai envolver aquela questão que fala sobre a gente ter mais de um produto, né? Porque aqui no caso nós temos na letra A 3 multiplicações, na letra D 5 multiplicações, né? E aí, como foi explicado na aula passada, a gente tem que ter um pouco de cuidado primeiro com os sinais. Então, como é que eu faço? Como é que eu sei qual é o sinal que eu coloco no final, sem ter que sair multiplicando, né? Me preocupando com as multiplicações? Simples. Nós vamos contar apenas os sinais negativos, tá? Então, por exemplo, se eu contar e eu achar a quantidade par, minha resposta será positiva. Se eu achar a quantidade ímpar, será negativa. Por exemplo, na letra A eu tenho um negativo, dois negativos. Eu tenho dois números negativos. Então eu já sei que a resposta é positiva. Agora a minha preocupação é só resolver a multiplicação. 9 vezes 12, né, bem simples, é igual a 108. Tá? E aí ele vai pegar o 108 e vai multiplicar por 2. 108 vezes 2, bem simples também, 216. Tá? Então, primeiro nós resolvemos a questão do sinal e depois nós partimos para a questão da multiplicação. Tá? Vamos lá. Na letra B, vamos primeiro contar a quantidade de números com sinais negativos. Então, eu tenho 1, 2, 3. O 3 é ímpar. Então, eu sei que a minha resposta será negativa. E aí eu faço as multiplicações. 7 vezes 10 é 70. E aí 70 vezes 5, simples, 350. Tá? Então, menos 350. De novo, agora eu tenho 4 produtos. Vou me preocupar com a quantidade de sinais negativos. 1, 2, 3, 4. É par. Então a minha resposta será positiva. E aí é só efetuar as multiplicações. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 1 é 49. E 49 vezes 5, bem simples também, né? Nós vamos ter 245. Pronto. E na letra D, gente, nós temos 5 produtos. De novo, vou procurar apenas os negativos. Tem 1, 2, 3. A quantidade é ímpar. Minha resposta será negativa. Aí é só resolver a multiplicação. 20 vezes 2 é 40. 40 vezes 6 é 240. E 240 4 vezes é igual a 960. Né? E 960 vezes 1 é o próprio 960. Tá? Então, a terceira questão, bem simples. Então, quando eu tiver mais de 2 números para multiplicar, a primeira coisa que eu faço é contar a quantidade de números que têm sinais negativos. Se a quantidade for par, a resposta será positiva. Se a quantidade for ímpar, a resposta será negativa. E aí é só resolver as multiplicações. Tá? E na última questão, nós temos aí um probleminha extra. Né? Ele pediu para a gente descobrir o segredo da figura e dar um número inteiro que deve estar no quadrinho que se encontra no topo. E qual sinal ele vai possuir. Então, bora lá. Então é uma pirâmide, né? Ela vai começando da base até o topo. Claro, usando multiplicações. Então, primeiro ele fez aqui, ó. 3 vezes 5 é 15. Sinais são iguais, positivo. Ok. Depois ele pegou 5 vezes 2, 10. Sinais diferentes, resposta negativa. 2 vezes 4, 8. Sinais diferentes, resposta negativa. Então, a gente sempre vai usando dois números da base para completar o tijolinho acima, tá? Então, aqui, para a gente completar esse tijolinho que está faltando, tem que multiplicar 15 vezes 10, e aí é 150. Tá? Como 15 é positivo e o 10 é negativo, os sinais são diferentes, então é menos. Para completar agora esse outro quadrinho que falta, vou pegar 10 vezes 8, vai dar 80. Como o 10 é negativo e o 8 também é negativo, os sinais são iguais, então a resposta será positiva. E por último, para completar o quadrinho de cima, nós vamos pegar agora o 150 e multiplicar pelo 80. Tá? Então, 150 vezes 80. Tá? Como 80 tem um zero no final, gente,
para ganhar tempo na multiplicação, a gente só acrescenta ele aqui já na resposta e efetua o resto da multiplicação. 8 vezes 0, 8. 5 vezes 8, 40. 8 vezes 1 é 8, mais 4, 12. Então, eu tenho lá no topo 12.000. E qual é o sinal desse 12.000? Eu respondi a primeira pergunta, qual era o número? 12.000. Mas qual vai ser o sinal desse 12.000? O 150 é negativo, o 80 é positivo. Então, os sinais são diferentes. Logo, a nossa resposta será negativa. Tá? Então, essa foi a correção da nossa atividade. Tá? Espero que tenha ajudado aqueles que ainda não resolveram a atividade e aqueles que já resolveram, que tiveram alguma dúvida. Tá? Até mais!